Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Esse é mais um dos cânticos de romagem, que nós temos meditado nesses cânticos de romagem, nesses salmos de romagem já há algum tempo. Pela graça do Senhor, hoje a gente vai falar sobre o Salmo de número 122, que é um salmo de Davi. Alguns desses salmos de romagem, nós não sabemos quem é o seu autor, mas esse nós sabemos. Eu vou ler aqui com os irmãos e depois nós vamos orar para a gente iniciar a nossa meditação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos, Pai, e pedimos para que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre todos nós aqui, para que possamos compreender a tua palavra, ser movidos pela tua palavra, ser confrontados e convencidos pela tua palavra. Que o Senhor fale, que nós escutemos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas muitas falhas, dificuldades e lutas, mas que o Senhor nos capacite, como o Senhor tem feito, a compreender aquilo que o Senhor quer para nós e da forma como o Senhor revelou de maneira tão clara na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Fala conosco, segundo a tua vontade, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, esse é um salmo de Davi, um cântico de romagem de Davi. Aqui, se nós formos ver, a primeira coisa que eu quero tocar com os irmãos é a gente tentar entender esse salmo no contexto em que ele foi escrito, no momento em que Davi, então, escreve esse salmo. Então, a gente percebendo aqui, ele começa no verso 1, aqui a gente está falando da perspectiva na qual Davi escreveu, o contexto no qual ele escreve esse salmo. No verso número 1, ele vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui a gente está vendo o quê? Davi se alegrando, ou representando ali uma alegria dele e de todo o povo, pela oportunidade, pelo privilégio de poder se dirigir, então, à casa do Senhor, que naquele momento histórico, dentro daquilo que o Senhor determinou lá no Antigo Testamento, o local onde se adorava ao Senhor de maneira oficial, o lugar onde todo o sacrifício deveria acontecer, era onde? No primeiro momento no tabernáculo, depois esse tabernáculo ele vai se estabelecer em Jerusalém com Davi, e posteriormente com Salomão o templo vai ser ali construído. Mas Davi ele está trazendo algo aqui que é muito interessante. Ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele vai trazer essa alegria, ele vai manifestar essa alegria por essa oportunidade de poder estar se dirigindo a Jerusalém, ao tabernáculo, naquela época era o tabernáculo ainda, para poder louvar, sacrificar, cultuar ao Senhor, como a palavra do Senhor havia prescrito. A partir daí, no verso 2 até o verso 5, nós vamos ter, então, um segundo momento no Salmo, quando a gente vê a reação de Davi, aqui ele coloca a reação de Davi, que é a reação do povo diante de Jerusalém, a forma como ele se coloca. A primeira coisa que nós vemos, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Irmãos, aqui quando a gente lê esse texto, fica claro para nós o quê? Uma sensação de maravilha, Quando você chega diante de algo muito bonito ou muito grandioso, algo que você sempre quis ver, e você fica ali estupefato, parado, e você fica admirando aquilo. O verso 2 deixa isso muito claro, essa sensação de como Davi estava maravilhado, e todo o povo ficava maravilhado, porque lembre-se, como um cântico de romagem que esse cântico era, esse salmo era, isso aqui era entoado por todo o povo de Israel, conforme eles iam para Jerusalém, todos os anos posteriormente. Então, no verso 2, fica muito claro, parar os nossos pés diante das tuas portas, ó Jerusalém. E aí ele tem três grandes motivos que ele demonstra aqui na palavra, que Davi explica, mostra para nós, ele detalha para nós, três motivos pelo qual ele fica nesse senso de maravilha diante de Jerusalém.
O primeiro está no verso 3. Era a própria grandiosidade, majestade daquela cidade. A gente tem que pensar assim, Jerusalém até hoje, muitas dessas construções, o templo mesmo que veio depois, foi destruído, tudo mais, mas existem muitas coisas que se mantiveram, que a gente tem algumas noções por meio da arqueologia daquela época. Pense que há 2.800 anos, que é o tempo que esse salmo foi escrito, pense em Israel, uma sociedade praticamente toda rural, casas pequenas, e você tem aquela cidade que é uma cidade fortificada, você tem palácios, você tem uma cidade diferenciada. Então, quando o povo se dirigia ali, até mesmo Davi, que estava acostumado com isso, que foi um homem que andou nos palácios ali de Saul e tudo mais, quando ele parava diante de Jerusalém, da grandiosidade, da majestade daquela cidade, aquilo era algo que trazia esse senso de maravilha. Jerusalém está construída como cidade compacta. A gente tem que lembrar que Jerusalém era uma grande fortificação, muito forte até. Demorou-se muito tempo para que Jerusalém fosse conquistada pelos judeus. Foi um dos últimos locais ali da Terra Prometida que foi conquistada pelos judeus. Mas não era só isso, havia esse motivo, né? Aquela cidade grande, bonita, maravilhosa ali, que para eles, então, para aquele povo que era acostumado a não ver nada de diferente, a hora que eles chegavam em Jerusalém, aquilo era algo de fato que chamava atenção, mas não era só isso, irmãos. Além disso, nós temos no verso 4 e verso 5 mais dois motivos pelo qual Jerusalém era tão especial e Jerusalém, a presença diante de Jerusalém causava tanta maravilha para aqueles que chegavam ali. O primeiro é esse, do verso 4. Jerusalém era o local para onde todo o povo se dirigia para louvar e glorificar e cultuar e fazer os sacrifícios ao Senhor. Jerusalém foi a cidade que o Senhor escolheu quando o tabernáculo ali se colocou, usando Davi, seu filho. E Jerusalém era esse local, era como se fosse uma capital religiosa de Israel, nesse sentido. Era o local onde todo o sacerdócio acontecia, onde o sumo sacerdote agia ali como representante do povo diante de Deus. Então, Jerusalém tinha esse simbolismo muito forte. Era o lugar para onde todas as tribos de Israel subiam, como convém a Israel. Por que como convém a Israel? Porque estava na palavra de Deus, era uma ordenança que todo judeu que tivesse condições, que não tivesse um empecilho, deveria ir, não necessariamente a Jerusalém, mas onde estivesse o tabernáculo, nesse momento estava ali o tabernáculo, para adorar o Senhor. Então, aquela pessoa que chegasse diante de Jerusalém, via aquela grande obra, aquela grande construção, e aí vinha aquele significado, falava assim, aqui é o centro da nossa adoração, aqui é o lugar onde o sumo sacerdote está, é aqui que os sacrifícios acontecem. Então, isso também era algo que trazia esse senso de maravilha diante dessa cidade. E o terceiro motivo? Lá também estão o quê? Os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Lá também não era simplesmente e somente a capital religiosa quando o tabernáculo estava ali, mas lá também era o local do trono de Davi. Por isso que a gente sabe que esse salmo, quando foi escrito, Davi já era o rei, porque ele já se coloca dessa forma. Então ali também era o centro, a capital política daquele país, daquela localidade. Ali, Jerusalém era o lugar onde ficava o sumo sacerdote e onde ficava o rei. Os dois homens, vamos dizer assim, que o Senhor separa, que o Senhor coloca como os responsáveis por tomar conta do povo naquele momento histórico, naquele momento que a palavra nos traz. E a partir dali, nós vamos já para o verso 6 e até o verso 9, e a gente vai ver o quê? Davi intercedendo por Jerusalém. No verso 6 ao verso 9, a gente vai perceber, então, a intercessão. No verso 6 e 7, Davi faz uma exortação para que todo o povo, todas as pessoas façam o quê? Orem por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Isso aqui era um pedido, era uma exortação de Davi. Davi dizia, orem, todo o povo. Ele era o rei. Ele estava dizendo para todo o povo, orem por Jerusalém. Orem por Jerusalém, orem para que haja paz em Jerusalém. E aqui, irmãos, é importante que a gente faça um adendozinho aqui. Quando a gente vê a palavra paz, no português, a palavra paz é uma palavra, o significado mais comum qualquer, ausência de guerra. O Brasil está em paz? Está, a gente não está em guerra com nenhum outro país. Mas, no contexto da língua hebraica,
A palavra paz é uma palavra até bem conhecida para nós, que é a palavra shalom. A gente já ouviu falar, muita gente já ouviu falar essa palavra shalom. Ela significa o quê? Significa paz, evidentemente, mas não é simplesmente essa paz que é uma ausência de guerra. Não, é uma paz que traz no seu significado muito mais do que isso. Saúde, prosperidade, plenitude, é uma paz que significa um estado de espírito vamos dizer, aquela paz perfeita. Tanto é forte essa palavra shalom ali para os judeus, que eles usam até como forma de cumprimento, né? Eles dizem isso, eles desejam isso para as pessoas. Não é simplesmente um shalom, uma paz, tipo, que não haja brigas na sua vida. Não, não é isso, é muito mais do que isso. É você sentir, você usufruir de uma plenitude que nós sabemos que só é possível usufruir em Cristo. Hoje nós sabemos disso, naquele momento eles ainda aguardavam o Messias. E aqui, se vocês perceberem, dentro dos versos 6, 7, 8 e 9, ele vai falar por 3 vezes, ele vai citar essa palavra paz, paz, paz. E Davi é interessante isso, ele pede para que todo o povo ore pela paz onde? Em Jerusalém. E aí, por que ele faz isso? No verso 8 e verso 9, é muito interessante, ele vai falar assim: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Lembre-se que ele está falando de quê? De Jerusalém. Ele está dizendo assim, que se houver paz em Jerusalém, se houver bem em Jerusalém, todo o povo vai ser abençoado. Por quê? Por amor, porque se Jerusalém estiver bem, a casa do Senhor vai estar bem, todo o povo vai estar bem. Basicamente era isso naquele contexto que ele está colocando. Basicamente seria isso. Por quê? Irmãos, muitas vezes você pode pensar o contrário, né? Por exemplo, puxa, Davi não está sendo egoísta, ele mora em Jerusalém, ele quer que todo mundo ore por Jerusalém. Por que a gente não... Eu sou de Zebulon, eu vou orar por Zebulon, o outro vai orar por Naftali, cada um ora pelo seu. Irmãos, Jerusalém representava, então, ali, aquele local onde acontecia o sacerdócio, onde os sacerdotes trabalhavam, vamos dizer assim, onde ocorria ali, onde o templo iria ficar, mas o tabernáculo estava, era o lugar onde estava o rei. Se ali houvesse paz, se ali houvesse uma direção correta, todo o povo estaria tranquilo. Todo o povo estaria em paz. Agora, se você não tivesse o rei, se você não tivesse o sumo sacerdote de uma maneira correta diante do Senhor, se houvesse guerras ali em Jerusalém, se houvesse briga em Jerusalém, seria algo complicado para todo o povo, ainda que você não percebesse isso. Então, seria mais ou menos esse o contexto daquele momento em que Davi escreve esse salmo. Todo o povo deve se lembrar do quê? Irmãos, orem por Jerusalém. Jerusalém é onde está o templo. Jerusalém é onde está o rei. Vocês não vão ter paz verdadeira se não houver paz no rei, se não houver paz no templo. Era isso que Davi estava levando para o povo naquele momento. Mas nós agora estamos 2.800 anos depois daquele momento. Nós sabemos que Jerusalém está lá ainda, a cidade de Jerusalém ainda existe. Mas nós sabemos também que nós não precisamos mais ir até Jerusalém. Então, o que esse salmo tem a dizer para nós hoje? Então, pensando agora, Jerusalém do nosso tempo, o que seria isso? O que isso tem a ver comigo? O que esse salmo tem a ver comigo? Então, nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, o Senhor quis, aprove a ele, que houvesse um único lugar, como eu falei, para que houvesse o culto. Onde era? Onde estava o tabernáculo e, posteriormente, onde estava o quê? O templo. Era ali. Qualquer tipo de celebração que ocorresse fora dali, fora dos parâmetros que as Escrituras traziam, estava errado. Estava errado. Por isso a importância da unidade do povo. A gente falou disso quando a gente leu o Salmo 133, a unidade geográfica e a unidade religiosa, por isso que ela era tão importante. Mas, irmãos, a gente tem que lembrar também, isso é algo que a gente tem falado muito aqui, a gente, graças a Deus, tem tido a oportunidade de estudar o livro de Hebreus, onde isso fica muito, muito claro. Tanto esse rei quanto esse sumo sacerdote que estava em Jerusalém eram apenas sombras. Né? Eram sombras que lá no Velho Testamento apontavam para uma realidade futura, perfeita, plena, que a gente conhece em quem? Cristo Jesus. Houve vários sumos sacerdotes e vários reis. E a maior parte deles, todos eram pecadores e muitos eram terríveis. Alguns eram homens que andaram com o Senhor, mas ainda pecadores, como Davi.
mas muitos homens ali eram terríveis. Então, assim, eu fico pensando, se um judeu ele lia esse texto conforme ele estava andando, numa época em que o rei fosse um desses homens maus, ele pensava assim, por que eu vou orar por esse rei? Lá atrás eu falo, no Antigo Testamento. Por que a palavra fala para eu orar por esse rei que é um homem mau? Um homem que não teme ao Senhor? E a gente, quem lê os livros de reis, primeira, segunda reis, vai perceber o quanto que isso aconteceu. Mas, irmãos, tudo apontava para uma outra realidade. A sombra, ela acabou se dissipando e em Cristo a gente teve a concretização daquele rei, o rei perfeito, o rei verdadeiro, o rei que cuida da igreja dele e também do sumo sacerdote que operou de maneira plena, perfeita, totalmente satisfatória de uma vez por todas o sacrifício que deveria ter sido feito. Então, quando a gente olha para Cristo, irmãos, e a gente percebe ali que em Cristo está resolvido tanto a questão do sacerdócio, quanto a questão do reinado. E também, o terceiro ofício de Cristo, que a gente não fala aqui, mas que também ele tem, que é o ofício de profeta, a gente então não precisa se preocupar mais com a cidade de Jerusalém. A cidade está lá. Todo mundo aqui que gosta de história, imagino que tem o desejo de um dia conhecer, de ver, deve ser algo maravilhoso, mas ela não significa absolutamente nada em termos de adoração para aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós temos a satisfação plena de tudo aquilo que Jerusalém, que Sião, que seria um outro significado ali, um outro nome pelo qual ele é chamado, que Jerusalém e Sião tinha no Antigo Testamento, hoje para nós não precisamos mais nos preocupar em nos dirigir até lá, porque nós temos isso revelado de maneira plena em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, quando ele vem e faz isso, quando ele morre por nós, quando ele ressuscita por nós, quando ele volta aos céus, ele derrama do Espírito Santo dele sobre toda a igreja ali em Pentecostes. E aí a gente conhece uma nova realidade, a realidade do Novo Testamento. A realidade do quê? A igreja. A igreja de Deus, a igreja que é instituída, a igreja do qual nós fazemos parte, todos nós. Então, assim, isso vai ficar muito claro para nós que agora a gente não precisa mais se preocupar com parede, com telhado, com teto, com prédio. Nós, a igreja, somos a nova, vamos dizer assim, o novo Sião, a nova Jerusalém. Nesse sentido em que Cristo é o cabeça, nós somos um corpo, em que Cristo é o fundamento e nós somos as pedras que fundamentam esse edifício vivo. É isso que a gente tem que compreender, entender, para a gente poder enxergar essas verdades do Velho Testamento e entender que elas falam para nós. Elas não são verdades que não têm mais significado para nós, elas têm. Porque tudo isso aponta para uma realidade perfeita em Cristo Jesus e agora que ele está edificando em nós. E aí a gente vai para textos do Novo Testamento que deixam isso muito claro. Quem puder abrir, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19 até o verso 22, Paulo vai dizer assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Um outro texto que eu quero que os irmãos abrem, 1 Pedro 2, versos 4 e 5. Vocês percebem aqui, irmãos, enquanto vocês vão abrindo aí 1 Pedro 2, vocês percebem o quanto fica claro aqui que esse edifício não é mais um edifício que fica num lugar geográfico específico, o qual nós precisamos de nos dirigir até lá? É importante isso, irmãos, porque muitos grupos, a gente nem vai falar, os católicos, eles têm lugares sagrados, mas dentro do meio evangélico, que eles consideram sagrados, mas dentro do meio evangélico existem pessoas construindo templos de Salomão, e templo disso daqui, e objetos ungidos e tudo mais. E tudo isso é uma rejeição de tudo aquilo que a gente tem aprendido através da palavra, daquele sacrifício expiatório pleno e perfeito que o Senhor fez. Nós não precisamos mais de um lugar santo para ir adorar o Senhor. Porque essa pedra viva que é Cristo, essa principal, a pedra angular sobre o qual todo edifício da igreja está sendo edificado, Cristo. Pedra angular. Depois, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que está revelado onde? Nas Escrituras, é o fundamento onde nós estamos sendo edificados.
Onde que está a igreja do Senhor hoje, irmãos? Onde nós estivermos. Se amanhã, e esse dia vai chegar, eu não sei se vai ser na minha geração, na dos meus filhos ou na dos nossos netos, mas esse dia vai chegar, a gente não vai poder mais adorar de maneira livremente. A gente já sentiu isso um pouco nesses últimos tempos, o quanto que a nossa liberdade, ela facilmente pode ser tolhida. A igreja vai acabar? Não vai. Não vai. Porque o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Isso é uma promessa dele, e ele sustenta e guarda a igreja dele, vai sustentar e guardar até o fim, porque é ele que sustenta. Se dependesse de nós, obviamente a igreja já teria acabado na primeira geração, mas ele sustenta. Mas se um dia a gente não tiver essas paredes, esse teto, irmãos, lá em Roma, os nossos irmãos lá da igreja primitiva, eles adoravam dentro de túmulos. Era o lugar que dava. Eles iam nos túmulos, que era onde ninguém entrava, nas catacumbas, e adoravam ali. Então, assim, e a igreja estava onde? A igreja estava ali, onde tem pessoas, onde as pedras vivas se encontram, falando da palavra e falando de Cristo, existe uma igreja reunida. Tá? 1 Pedro, um texto muito bonito também, capítulo 2. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que mais bonito ainda, né? Além da gente ser chamado de pedras vivas que fundamentam essa igreja, nós também fomos inseridos no contexto do sacerdócio também, né? Que antes era exclusivo dos levitas. Não, hoje nós, todo cristão, todo aquele que é pedra viva, é um responsável, é um sacerdócio santo, é um sacerdote santo no sentido de fazer isso. Todos nós temos a nossa responsabilidade, irmãos. Todos nós vivemos, todos nós somos parte desse edifício. A palavra vai nos trazer vários exemplos. Um deles é o edifício. O outro, que é muito bonito, que é o corpo mesmo. Todos nós somos membros de um mesmo corpo, do qual o cabeça é quem? Cristo Jesus. Mas vocês percebem a unidade? Existe uma única igreja que se reúne em todo o mundo. E a gente chama ela de igreja invisível, porque só o Senhor sabe. O Senhor sabe, Ele olha e vê todos os santos. E eles estão em todos os lugares, em várias igrejas, várias denominações, em vários locais. Essa é a igreja invisível, que se reúne em todo o mundo. Todo aquele que creu que Jesus Cristo morreu um dia na cruz para salvá-lo, que se reconhece como pecador e crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar, faz parte dessa igreja invisível. E aí é uma pergunta que eu tenho que fazer, irmãos. Você creu nisso? Você já creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar? Se você creu nisso, eu te digo, você é pedra viva nessa construção. Você é membro desse corpo. Porque a palavra diz isso. Mas, irmão, se isso não é uma realidade para você, se você não tem essa certeza, se você não tem essa convicção, clame ao Senhor. Reconheça diante dele que você é um pecador. Reconheça que você é um pecador e que você depende totalmente dele para que você seja salvo. E reconheça que ele morreu na cruz no seu lugar. Creia nisso e você vai ser salvo. Creia nisso e você pode efetivamente fazer parte disso. Ser uma pedra dessa construção que é a igreja do Senhor nos nossos dias. Prosseguindo, irmãos, nós já vimos então aqui que aquela realidade que antes apontava para o templo, hoje ela aponta para onde? Para a igreja, a obra de Cristo. E aí a gente falou dessa grande igreja, a igreja invisível, a igreja católica, no sentido verdadeiro da palavra, a igreja universal. É aquela igreja que o Senhor sabe qual é, a igreja invisível. Nós cremos que existe essa igreja invisível, o Senhor sabe quem são os eleitos. Pode ter pessoas aqui que acham que creem, que sabem que não creem, estão aqui fingindo que são. Eu não sei a realidade das pessoas que estão aqui, das que estão nos ouvindo, a gente não sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem é joio, o Senhor sabe quem é trigo, Ele sabe de todas as coisas. Mas a igreja invisível se reúne em todo mundo. Contudo, irmãos, se você crê, você já faz parte dessa igreja invisível. A grande igreja mesmo, né? A igreja que a gente chama de I maiúsculo, aquela que o Senhor sabe exatamente quem são os seus membros, todos eles, desde o começo até o fim. Mas o Senhor deu uma ordenança também. Ele vai nos dizer que se você creu no Evangelho,
Se você creu que Jesus Cristo é o fundamento da sua salvação, então você tem uma responsabilidade, você tem uma ordem. Você deve ser membro de uma igreja local. Isso é uma ordenança, irmãos. Isso não é negociável. Isso não é negociável. A igreja local, as comunidades locais que se reúnem em locais específicos, com lideranças definidas, com membros definidos, em locais definidos, né? Todo o Novo Testamento, é só você pegar e lendo, o texto que o Marco leu, outros textos, leiam, por exemplo, as cartas pastorais, Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, mas você sempre vai perceber lá no Novo Testamento esse padrão, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tiatira e todas aquelas igrejas ali que se reúnem em locais específicos, que têm presbíteros, que têm diáconos, que têm líderes, que cuidam dos seus membros, que disciplinam os seus membros, que pregam a palavra. Esse é o padrão de Deus para a igreja dele. Então, se você é um cristão, você deve ser parte de uma igreja local. Mas você olha e fala, puxa vida, mas por que Deus fez assim? Ele não podia ter mandado anjos para cuidar da igreja? Tipo assim, manda um anjo, o cara, assim, um anjo não tem falha nenhuma, já não caiu lá junto com Satanás, ele não vai ter problema, aí não vai ter erro na igreja, a liderança tranquila, sempre sabe o que fazer, mas ele não quis. Ele não poderia ter feito isso, irmãos? Ele quis usar vaso de barro. Ele quis usar eu e você, seres pecadores, cheios de falhas, que vivem errando, aí acerta. Aí quando acerta, acha que foi pela força, aí já fica orgulhoso, aí já cai de novo. Ele usa nós, ele tem usado a nós. E isso cansa. Isso cansa. Por quê? Porque você vai para a igreja, e aqui eu estou falando as igrejas locais, e você se decepciona muitas vezes. O pastor falha com você, o presbítero falha com você, o irmão falha com você, você fica triste, você fica chateado. Irmãos, o quanto que a nossa falha em relação a isso não está em nós? Eu creio que sempre está em nós, porque onde que está escrito na Bíblia que as nossas comunidades seriam perfeitas? Por que a gente espera tanta perfeição das nossas igrejas? Por que a gente espera tanta perfeição do meu irmão? Por que eu espero tanta perfeição dos meus líderes? A gente não espera a perfeição de nós mesmos. A gente aceita as nossas falhas, mas quando alguém falha, a gente não aceita. Irmãos, quando você espera a perfeição dos outros, isso é sinal de uma coisa, que você não está conhecendo a palavra. Se você conhecesse, por exemplo, uma doutrina da palavra que está exposta a ela do começo até o fim, que chama-se depravação total, você nunca mais ia ficar confiando e colocando todas as suas fichas em homens. E você ia olhar para homens falhos, como eu sou, como os meus irmãos aqui são, com misericórdia e não com um senso de cobrança absurdo, né? Como a gente costuma fazer. Irmãos, eu estou falando isso, mas eu faço isso também. A gente espera muito, às vezes, dos nossos irmãos, e a gente sofre, e a gente, às vezes, olha e fala, puxa vida, mas a palavra não deu margem para isso. É por isso que eu tenho que ter muito mais misericórdia do meu irmão do que julgamento. Por causa disso, porque todos nós somos falhos. E aí, quando a gente olha para a igreja local, é muito interessante. Vamos voltar para o texto do Salmo 122. Quando a gente entende que a igreja local, vamos dizer assim, é a concretização no nosso tempo daquela realidade que eles tinham lá no templo, mas hoje não, hoje nós temos na igreja. Lembre-se, irmãos, não confunda. A igreja local não é aqui a Avenida Valdemar Spranger, nesse local aqui, que é um salão alugado. Não é. É onde essa igreja, essas pessoas, os irmãos que estão aqui estão reunidos. Essa é a igreja local. Essa igreja local, ela se reúne aqui. Ela se reúne nos pequenos grupos. Ela se reúne quando os irmãos se encontram nas suas casas e exercem hospitalidade. Ela se encontra onde os irmãos estão exercendo o discipulado. Em todos esses lugares, a igreja local está presente. Ela não está restrita a um prédio. E olha o que Davi vai falar para nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é aqui a Valdemar Spranger, aqui, eu não lembro o número, mas aqui é o nosso prédio. A casa do Senhor, meus irmãos, é estar com os irmãos. É estar presente na vida do meu irmão. É sentir a dor dele, é ajudar ele, mesmo com falhas. Eu vou, às vezes, falhar, eu não vou conseguir ajudar, mas é você sentir alegria por isso. Entenda. Pode ser que você não tenha alegria por estar indo à casa do Senhor. E aqui, lembre-se, não é o culto. Também o culto, mas tudo isso que envolve, né, o culto, estar com os irmãos e tudo mais. O padrão de Deus para você, se tudo tivesse ok, seria você sentir alegria como o Davi estava sentindo. Se você não está sentindo, irmão, então é algo que você tem que tratar diante do Senhor. Senhor, a minha realidade é essa.
A tua palavra diz que eu deveria estar alegre por estar na presença dos meus irmãos, mas eu não estou. Me perdoa, me ajuda, me mostra qual que é o problema. É orgulho? O que é? Me mostra, eu quero me arrepender disso e eu quero sentir de fato uma alegria real e verdadeira por estar com meus irmãos. Então isso é algo que precisa ser tratado. E aqui, a mesma forma também como Davi, ele faz uma exortação para o povo, lá no Velho Testamento, em relação a Jerusalém, que era o local do templo, o local do tabernáculo naquele momento. Da mesma forma, a gente tem que pegar isso e agir aqui nas nossas vidas também. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui aplica para nós, irmãos. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, da mesma forma como Davi falava assim, orem por Jerusalém, nós temos que orar pela igreja. Tanto pela igreja universal, né, mas pela igreja local também. E não só orar, irmãos, buscar pelo bem. Buscar aqui buscarei o teu bem são atitudes práticas. Busque o bem da igreja. A igreja está precisando do quê? O que eu tenho feito que não tem ajudado a igreja? O que eu posso parar de fazer para ajudar a igreja? O que eu posso começar a fazer para ajudar a igreja? Essa verdade que Davi trouxe lá quase 3.000 anos atrás para o povo do Velho Testamento é uma realidade para nós. Ore pela sua igreja. Busque o bem da tua igreja. Isso aqui é uma verdade que nós precisamos aprender e viver, irmãos. E por último, eu já falei um pouco disso, mas é importante ressaltar, irmãos, a realidade da imperfeição. Se você ainda está se enganando, achando que você encontrou uma igreja perfeita, você que acabou de chegar, que está aqui há graças a Deus, muitos irmãos têm começado a vir aqui há algum tempo, né, há pouco tempo, e às vezes o pessoal chega e fala assim, agora chega o lugar. Irmãos, se você ainda não achou os nossos defeitos, você vai achar, não vai demorar. Porque nós somos pecadores. O pecado, ele é inerente à nossa realidade. O Espírito Santo do Senhor habita em mim, habita, mas até o dia que eu for, ou que ele vir, nós vamos ainda carregar essas marcas. E numa comunidade que é um conjunto de pessoas pecadoras, por óbvio que vão haver falhas, vai ter erro, vai ter pecado. É por isso que nós temos que buscar o que sempre, irmãos? Um olhar de misericórdia, um olhar de amor e um olhar de perdão. Você só vai conseguir essas três coisas quando você parar de olhar para o teu irmão e começar a olhar para Cristo. Colossenses 3 vai dizer o que para nós? Olhai para as coisas lá do alto. Quando você olha e pensa nas coisas lá do alto, irmão, você consegue olhar para quem está aqui. Quando o nosso relacionamento vertical com Deus, vamos dizer assim, ele está adequado, nunca perfeito, ele nunca vai ser perfeito, porque nós somos pecadores, mas quando ele estiver adequado, os seus relacionamentos horizontais, eles vão ser adequados. Porque você vai olhar para o seu irmão com a misericórdia que você tem, você não vai exigir dele algo que nem você faz. E isso vai acontecer. E muitas vezes, o que acaba acontecendo muito, nós fantasiamos. O pecado faz a gente fantasiar. Aí você cria na sua cabeça que existe uma igreja perfeita. Ela nunca está onde você está, né? Então, a igreja é perfeita. Então, não, a igreja perfeita é a igreja do irmão Augusto Nicodemos. Ela deve ser perfeita, porque lá sim tem uma pregação, tem isso, tem... Se eu tivesse dinheiro, eu ia para lá. A igreja perfeita, eu já ouvi muito isso. A igreja do irmão Paulo Júnior, lá sim, é tudo perfeito, é maravilhoso, eu vou para lá. Irmãos, esses homens são todos homens de Deus. São pregadores do evangelho que pregam a palavra, e por isso que eles têm igrejas que são igrejas que temem ao Senhor. Mas, irmãos, elas não são perfeitas. Elas não são perfeitas. Eles têm as lutas deles lá, assim como nós temos as nossas aqui. E mais um detalhe. Você acha que se o Senhor não quisesse, Ele não podia te colocar lá? Se o Senhor quisesse fazer você ir para a igreja do qualquer um desses irmãos, agora eu quero ser... Por que Deus não me pôs na igreja do John MacArthur? Você acha que para Ele é difícil? Se Ele quisesse, Ele teria colocado você. Mas, uma notícia. O Senhor colocou você aqui, na Comunidade Cristã de Londrina. Vocês entendem, irmãos? É assim, a gente fala brincando, ri, mas assim, na realidade, a gente tem que entender, o Senhor ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. E aprove a Ele, por exemplo, me colocar aqui, nessa comunidade local, que é uma comunidade pequena, que é uma comunidade que tem as suas lutas, que tem as suas dificuldades, que tem as suas virtudes. A pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar então? Senhor, usa-me. E para, irmão, a gente tem que parar de ficar idealizando coisas. Não existe nada que seja perfeito e ideal aqui nessa terra. Não existe.
para quem não é casado ainda. A noiva perfeita, a namorada perfeita, a esposa perfeita, o filho perfeito. Não existe nada disso. Se você esperar isso de alguém, você vai se frustrar. E assim não existe também uma igreja perfeita. Se você ficar com isso na cabeça, você vai sofrer. E você vai cair. Eu vou trazer aqui um trecho de uma citação de um irmão que morreu. Ele morreu, né? Eu considero ele um mártir. Ele morreu numa cadeia e ele foi preso por amor à igreja. Ele morreu lá debaixo da autoridade nazista, né? Que é o Dietrich Bonhoeffer. Ele é um irmão alemão que morreu na época do nazismo, né? E olha que interessante essa citação dele. Quem ama mais a igreja ideal, essa igreja perfeita da sua cabeça, do que a igreja real, nunca terá a primeira e vai destruir a segunda. Isso é forte, porque aquela pessoa que fica assim, se fosse lá não ia ser assim. Eu não vou participar porque assim, esse louvor, não, o louvor do outro tem 15 pessoas, é melhor, então eu não gosto do louvor, vou chegar depois do louvor. Vocês entendem? Se você está na cabeça com algo que não existe, você vai... Isso aqui serve para tudo, irmãos. Serve para a igreja, para casamento, então. Para casamento, a gente que tem andado com irmãos, assim, serve demais. O cara, se a minha esposa fosse assim, 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 assim. Se ela fosse tudo isso, ela já nem teria casado com você, possivelmente, né? Não é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio do ideal. Eu mereço. Será que você merece mesmo, né? E aqui umas aplicações bem práticas aqui para nós, relembrando algumas coisas que a gente já leu. Primeiro, faça parte de uma igreja. Aqui a gente está falando para muitos irmãos que estão ouvindo pela internet. Faça parte de uma igreja. Isso é uma ordenança bíblica, não é minha. Eu não sei onde você está. Procure uma igreja bíblica. Não procure uma igreja perfeita porque você não vai achar. E você vai dizer, não, ela é bíblica, mas ela não batiza do jeito que eu quero, não usa água do jeito que eu quero, o louvor não é do jeito que eu gosto. Irmão, procure uma igreja bíblica e congregue. Faça parte dela. A segunda, ore. Ore pela igreja. Ore pelas pessoas da igreja. Ore pela igreja no total, né, como a igreja universal, mas ore pela igreja, pela sua igreja, pelas lideranças da sua igreja que o Senhor colocou, que são homens falhos como você que precisam da sua oração. Ore. O terceiro, cuidado com uma atitude diante da igreja, uma atitude de... até ouvi o irmão Leandro esses dias numa pregação dele, eu achei bem interessante a palavra, uma atitude consumista. Tem muitos irmãos que vão para a igreja achando que a igreja é uma prestadora de serviços. Então eu vou para a igreja e ela tem que me prestar um serviço. Qual é o serviço que você quer? Eu quero concerto de casamento. Ótimo. Então você vem, você dá o dízimo ali por alguns meses e a gente vai oferecer uma estrutura para consertar o seu casamento. Não está dando certo, eu vou sair. Não é assim, irmãos. A igreja a gente deixou bem claro, é um edifício vivo, de pedras vivas, fundamentada em cima dos fundamentos dos apóstolos e profetas e alicerçada em última instância em Cristo Jesus, de pessoas pecadoras, mas que todas foram salvas e redimidas por Cristo Jesus e que estão tentando, buscando, olhando para Cristo e aprendendo a crescer em Cristo, com a força de Cristo, para que cada dia mais a gente seja feito aquilo que Paulo nos ensina lá em Efésios, né? Um dia, irmãos, nós, a igreja, nós somos a noiva, nós vamos ser apresentadas diante de Deus de que forma? De Cristo, o nosso noivo, santa, perfeita, sem mácula. Mas nesse processo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai nos lavar, ele vai nos santificar, e isso vai acontecer todo dia. Até aquele dia, irmãos, vai ser uma caminhada mesmo. A gente está sendo lavado, a gente está sendo santificado. Então esse é o processo, a gente vai passar por isso. Mas muito cuidado com essa atitude a igreja não é um lugar para você buscar uma prestação de serviço, a igreja não é um buffet. Muitas pessoas vêm à igreja como se fosse um buffet. Então ele vem, eu já ouvi isso, por exemplo, nossa, a pregação até foi boa, mas eu não gosto da dicção do pastor. Muito bem. Aí a pessoa vem, assim, quando a gente vai num buffet, né, você tem aquela... Não é você não, viu, Marco? Você chega naquela mesa, aquele buffet grande, que tem um monte de comida, aí você faz, arroz eu não quero, feijão eu não quero, não, carne eu quero salada, isso eu quero. E você vai, descarta uma coisa ou outra, tem gente que vem à igreja um pouco assim. A pessoa vem e fala assim, não, o que eu quero? Eu quero só a pregação, domingo à noite eu quero. Grupo nas casas, eu quero, não. Tá, eu vou querer. Dependendo como for, eu devolvo, eu não vou querer, não. Louvor eu não gosto muito, não sou de louvor, então esse eu não quero. Discipulado, não, discipulado eu quero. Mas com quem que vai ser? Vai ser com o irmão Danilo. Não, o Danilo então eu não quero, eu quero com o outro. Vocês entendem? Irmãos,
estou querendo ser bem ilustrativo aqui, mas isso é uma realidade muito clara. A igreja é um corpo. A igreja é um edifício. Quando falta uma pedra, quando você abre mão de uma coisa ou outra, vai dar errado. Não é assim que funciona. E por fim, como Davi, busque o bem da sua igreja local. Seja menos, pare de olhar para os outros e olhe para você. A gente olha muito para os outros, assim, o irmão isso. Irmãos, quando a gente tiver que prestar conta diante do Senhor, da minha vida, do que eu fiz com a minha esposa, do que eu fiz com os meus filhos, do que eu fiz pela minha igreja, você acha que quando o Senhor estiver falando comigo, eu vou falar assim, então, eu até queria, mas aí o irmão não foi me visitar. Não, estou falando com você, por que você não fez? A gente não tem noção disso, a gente reclama muito. Aqui não é querendo me justificar das falhas da igreja, irmãos. Eu sei, porque eu já devo ter falhado, eu já falei com muitos de vocês. A gente não dá conta de fazer tudo aquilo que a gente quer, muitas vezes. Mas, irmãos, isso aqui eu não quero que ninguém se engane. Todos vocês, eu, todos nós vamos ser cobrados individualmente, somos, todos os dias, pelas nossas atitudes diante do Senhor, daquilo que Ele tem nos ensinado. Não se engane. Não fique jogando a culpa nos outros. Não jogue a culpa na sua esposa, não jogue a culpa no seu esposo, nos seus filhos, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no pastor, no presbítero, no diácono. Porque a exortação é para você. Busque o bem da tua igreja.